Olá, gente. Estamos aqui mais uma vez para tirar as dúvidas de vocês que enviaram mensagem para nós e que confiaram no nosso trabalho. Eu estou muito feliz por tantos elogios, pelos agradecimentos, elogios ao nosso livro, ao livro que foi escrito aí por mais de 26 colegas do Brasil inteiro participaram desse nosso projeto, do nosso livro Hérnia de Disco e Dor Ciática. É o livro que a gente escreveu para o público, né? Para o público em geral, onde colocamos vários infográficos, um livro muito didático que vai para o profissional, vai para o estudante, vai para o público em geral, todos com certeza entendem. E a partir desse projeto, a gente resolveu dar mais atenção ao público em geral, principalmente. Então, por isso que a gente usa aqui nas respostas, eu procuro falar de forma mais simples para o público, para que ele possa entender, para que ele se preocupe, para que ele procure um profissional, o profissional correto, para que ele saiba a hora de procurar um médico, um fisioterapeuta, um profissional de educação física, um dentista, um psicólogo. Sim, um psicólogo precisa muitas vezes um psiquiatra, enfim, um clínico geral. Tudo envolve. Cabe ao profissional ter o discernimento para quem encaminhar o seu paciente e não querer dar uma de herói em resolver todos os problemas, pois muitas vezes o seu problema é sim psicológico, o seu problema precisa de um dentista e não de um fisioterapeuta. Na maioria das vezes não. Algumas vezes o seu problema precisa de um clínico geral, e nós encaminhamos você para esses profissionais. E com essas dicas que a gente vem dando aqui, com certeza você vai saber trilhar melhor em que situação está a sua dor e que profissional você deve pedir uma ajuda. Bom, continuando as perguntas aqui, a Rosângela faz uma pergunta sobre o uso da palmilha, porque ela se sente que tá torta. Rosângela, existe um profissional, fisioterapeuta especializado nessa área, que ele trabalha com podoposturologia. A podoposturologia é realizada pelo profissional de fisioterapia que trabalha com a palmilha para o pé e para a sua postura também. Os problemas, na maioria das vezes, não são oriundos do pé. O pé se mostra lá, ou chato, ou um pé com uma cava maior, mas isso pode acontecer com o pé, ou o joelho, o quadril, a coluna pode levar alteração para o pé. Daí que se chama podoposturologia. Então tem a ver com o pé e com a sua postura. Provavelmente você tenha me feito a pergunta, mas com relação à altura da palmilha. Se coloca se faz alguma alteração, alguns estudos mostram, põe palmilha se tiver uma diferença acima de 2 centímetros, mas o que eu te aconselho é isso, aqui no Brasil nós trouxemos para cá, eu digo que trouxemos que nós fomos em 98 com a equipe do colega e amigo Afonso Salgado de Londrina, nós fomos para a França fazer esses cursos em podoposturologia e logo em seguida ele trouxe aqui para o Brasil e foi introduzido aí há 16, 17 anos. Então quase todas as grandes cidades do Brasil tem um colega já usando essa técnica e com certeza procure esse profissional que você vai ter uma surpresa muito boa se o teu problema realmente exige uma palmilha. A postura no trabalho, o outro aqui me pergunta sobre a postura do trabalho, em pé ou sentada. Bom, tem alguns estudos que já mostram, pessoas que ficam por mais de 2 horas em pé no trabalho, são pessoas que vão ter provavelmente algum tipo de dor na coluna, por fadiga dos músculos do quadril. Mas a postura sentada, como é a mais usada, né? Pelo menos que nós temos acesso a essa demanda, a esse público, as pessoas sentam muito errado. É por isso que a gente bate, né? Tenho aqui
uma palestra, peçam essa palestrazinha, essas dicas de cadeira e como sentar que nós podemos mandar para você. Então o segredo é a cadeira correta, e quem trabalha em pé, o segredo é não ficar esse tempo todo em pé. Tem que haver o descanso. E quem trabalha em pé, aliás, em pé ou sentado, é importante a atividade física, mas para quem trabalha em pé, é importante o fortalecimento dessa musculatura, da musculatura do membro inferior. Nós que trabalhamos, que estão aqui sentados, no caso, então se você relaxei aqui, minha coluna aqui já ficou em C. Eu preciso ter uma musculatura saudável, além de ter uma cadeira que me propicie essa boa postura. É importante que você tenha uma boa musculatura. Se você não tem uma musculatura fortalecida, uma musculatura preparada, você vai arriar. E na hora que você arreia, né, na hora que você relaxa, essa estrutura ela muda de ângulo. Quando ela muda de ângulo, e quando nós perdemos as curvaturas fisiológicas da nossa coluna, com certeza as dores vêm. Então, responder ser taxativo, sentado ou em pé, lógico que eu estaria cometendo aqui um grande erro. Imagine se eu disser, não, vamos trabalhar em pé, daí a pouco todo mundo vai estar, quem trabalha sentado vai querer trabalhar em pé. Você tem que se adaptar ao teu trabalho. Se o teu trabalho exige que você fique em pé, então é se manter bem posturado, ter uma boa musculatura e ter horário de descanso. Volto a dizer, alguns trabalhos publicados afirmam que quem fica por mais de 2 horas seguidas em pé, isso ao longo de muito tempo, com certeza passa a ter dores na coluna. Bom, tem mais um internauta aqui, alguém fazendo perguntas aqui sobre a relação da quiropraxia, osteopatia. É bom ou é ruim para o tratamento da coluna? Bom, a osteopatia ou a quiropraxia são técnicas de mobilização, de manipulação, no caso para a coluna vertebral. Se o paciente se enquadra com as características, com sinais e sintomas que devam ser manipulado, sim, ela é boa, mas eu te asseguro e te dou toda a certeza das pesquisas que são publicadas e das excelentes pesquisas, que só a osteopatia, que só a quiropraxia, para todos os problemas de coluna, ela não vai resolver. Não vai resolver. Não existe essa técnica, né, onde ela resolve todos os problemas da coluna. É lógico que cada profissional tem a sua crença. Eu estou respondendo aqui para vocês, para o público em geral, mas eu tenho que responder mediante as minhas crenças. E a minha crença, ela é toda baseada em evidência científica. Então, no que está publicado cientificamente, então uma fatia dos pacientes com dores na coluna vão precisar da quiropraxia ou da osteopatia. Mas o outro grande leque, ele pode precisar de exercício, pode precisar de exercício direcional, como é o caso do Mackenzie. Existem as controvérsias, mas a utilização da mesa de tração, até mesmo pelo nosso grupo, e muita gente no mundo inteiro usa esse equipamento, lógico, desde que ela seja a mesa eletrônica, computadorizada, estão usando aí coisa aqui de um material manual, onde faz umas compressões aqui, enche, afasta, pule fora dessas coisas pequenas, manuais, caseiras, que, enfim, onde não há parâmetro nenhum, isso é perigoso, onde você não pode se posturar bem. Existe também algum aparelho com compressão também para a coluna cervical, evite isso aí.
a ergonomia, uma boa mesa, mas também a mesa de tração, ela vai pegar um público também muito pequeno, muito pequeno. São poucos os pacientes que ficam dentro do escopo, né, para a mesa de tração. Então, respondendo, eu aproveitei e respondi tudo. Então, quiropraxia, osteopatia, exercícios direcionais, estabilização vertebral, mesa de tração, enfim, cada uma dessas técnicas tem o tipo de dor, né, e os tipos de sinais e sintomas que os pacientes vão se dar bem. Então não é com a osteopatia, não vai ser num osteopata, queria muito, pois eu sou e adoro essa técnica, né? Introduzi essa técnica aqui no Norte e Nordeste, trouxe para a nossa região, mas infelizmente não existe esse milagre. O correto é o profissional que anda trabalhando com todas essas técnicas e que tem um leque mais aberto ainda, pelo que eu te falei, que ele tenha uma boa equipe, ele tem uma equipe com médico, ele saiba indicar a hora para um psicólogo, ele saiba indicar o paciente para um psiquiatra, ele saiba a hora de indicar um paciente para um dentista, para um profissional de educação física, porque sozinhos, nós não vamos resolver o seu problema, e principalmente quando ele é mais complexo. É necessário o profissional ter uma cabeça bem aberta e ser muito ético para dizer: eu não posso resolver o seu problema, vou te encaminhar para o profissional correto. É assim que nós trabalhamos, é assim que a nossa equipe trabalha. Ok? Espero que eu esteja contribuindo para tirar as dúvidas de vocês e aguardem que já vamos estar publicando mais dicas para vocês sobre coluna vertebral. E mais uma vez eu peço, indique cuidado com as crianças, com as crianças, chamem a atenção das crianças com a postura, estimulem as crianças a que elas façam atividade física, e você também, ok? Grande abraço.